No vídeo de hoje, Rony no Santos. Já pode estrear logo mais no clássico contra o São Paulo. O que eu penso da contratação, o que eu penso dos valores, do modelo curioso, criativo para essa contratação. Cara, clubes de futebol no Brasil se acostumaram mesmo a não pagar. Não estou falando do Santos não, você vai entender. Mas o calote virou prática de mercado no futebol brasileiro. Você vai entender. Do que eu estou falando? Estou falando dos outros clubes envolvidos na tal da triangulação aí que os colegas estão informando. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Bom sábado, sábado abençoado para todo mundo. Aproveite bastante o seu fim de semana. Muito bem. Rony, 3 milhões de euros. O Atlético, quando comprou o Rony, pagou 6 milhões e meio e tal. O Atlético não conseguiu recuperar o investimento que fez no Rony. Até porque, você pode me dizer, pô, você comprou o cara por um valor e vendeu pela metade, mas o cara te deu títulos, equilibrou a balança. Não foi o caso, né? Então o Atlético não conseguiu grandes conquistas com o Rony, não conseguiu grande retorno técnico com o Rony e não conseguiu vendê-lo pelo mesmo valor que comprou. Então, né, não foi uma operação, desse ponto de vista financeiro, muito bem sucedida. E por que eu quero falar do tal do calote? Porque o Santos pagou 3 milhões de euros, mas na verdade não pagou. Foi feita uma triangulação entre Santos, Botafogo e Atlético Mineiro. Por quê? Olha, é muito difícil o futebol brasileiro. Quantas vezes eu falo aqui, cara? Nós precisamos mudar o mecanismo de punição. O transfer ban é muito lento. Demora muito tempo até um clube que não pagou por um jogador ser punido, perder pontos ou perder o direito de inscrição. No caso do transfer ban, é direito de inscrever jogadores. Eu acho que tem que haver uma punição mais automática. Ah, bonitão, você não pagou, você combinou em pagar o cara em 3 parcelas, pagou a primeira, as outras 2 você morreu, fingiu que não existe. Perde ponto imediatamente. Você tem 24 horas para regularizar, recebe a notificação, 24 horas para regularizar, você já está 2 meses atrasado. Ah, não conseguiu? 3 pontos a menos no campeonato. Tem que ser algo mais instantâneo, até porque todas essas contratações são eletrônicas, nos sistemas digitais da FIFA, as datas, as inscrições, você tem tudo isso lá. Aí não, espera o clube acionar, aí entra na pilha de processos da FIFA, aí um dia vira o transfer ban. Muito lento. O Botafogo, vamos começar a explicar a triangulação. O Botafogo não pagou ao Santos pelo Jair, usou o Jair 6 meses, vendeu o Jair, pegou o dinheiro da venda, o Santos não recebeu até hoje. O nome disso? Calote. O Atlético Mineiro pegou o Júnior Santos do Botafogo, usou o Júnior Santos, botou o Júnior Santos como titular, botou o Júnior Santos do banco e não pagou o Botafogo. O nome disso? Calote. Aí foi feita uma triangulação, eu não te pago aquilo que o outro tinha que te pagar também, não precisa aquilo que você tinha que pagar pro outro também, não precisa ficar elas por elas. Eu acho deprimente. Eu posso dizer aqui, nossa, que criatividade, né? Mas acho deprimente, porque isso é a institucionalização do calote. E como as punições, os transfer bans, eles são muito lentos, dá tempo de acontecer um negócio como esse. De fato, o Botafogo não pagou 1 centavo ao Santos pelo Jair. De fato, o Atlético Mineiro não pagou 1 centavo ao Botafogo pelo Júnior Santos. E ficou por isso mesmo. E a vida de cada um seguiu e ficou por isso mesmo. Aí faz uma composição aqui, perdoa uma dívida aqui, perdoa ali. Ninguém quer pagar ninguém no futebol brasileiro, cara. Salvo exceções. Os clubes mais organizados, mais estruturados. E tem que acabar com esse negócio no futebol brasileiro. Virou bunda lelê. Isso é um absurdo, cara. Eu olhava aquilo e falava, cara, as pessoas estão tratando disso com uma naturalidade, mas realiza, né? Você compra o caso do Almada, né? O Botafogo comprou o Almada, foi campeão da Libertadores. Aí o Almada foi parar no Lyon, depois foi parar no Atlético de Madrid, pode voltar para o Brasil daqui a pouco. E o Atlanta United não recebeu até agora e sabe lá quando vai receber. Então o calote precisa acabar no futebol brasileiro, urgentemente. Little Sam, alô Samir Chaldi, alô presidente da CBF, que tem adotado medidas muito boas. Eu tenho gostado muito do mandato do presidente da CBF. Inclua isso aí na pauta, presidente. Eu sei que pode esbarrar em regulamentações da FIFA, porque já existe o transfer ban, mas enfim, algum mecanismo precisa ser criado para punições mais céleres, para a gente desencorajar o dirigente brasileiro de fazer isso. Porque o dirigente brasileiro sabe. O que acontece no futebol, isso aí que aconteceu
Júnior Santos, Jair, essa triangulação, é tipo a cultura de refis que a gente tem no Brasil, né? De empresas grandes. Estou nem falando dos pequenininhos, porque os pequenininhos precisam mesmo do refis, precisam mesmo do parcelamento especial, porque estão esgoelados pela carga tributária desse país, que é uma bizarrice. Mas o grandão muitas vezes faz isso com planejamento tributário. Ele deixa de pagar o imposto 1 ano, 2 anos, acumula a dívida, tranquilo. Daqui a pouco vem um refis, vem um parcelamento que vai cortar 60% dos juros e fica tudo por isso mesmo. E aí a gente paga suaves prestações de 20, 30 anos. Essa é a cultura do futebol, mal comparando, né? Porque, não, no dia que vier o transferban, a gente faz um acordo e paga. Enquanto não vir o transferban, a gente vai contratando, sem dinheiro, vai ganhando título, vai botando mais dinheiro para dentro e vai... Jeitinho. CBF precisa acabar com esse jeitinho. Muito bem, dito isso, o Rony chega como a terceira contratação do Santos para essa temporada de 2026 e o Rony chega para a vaga do Guilherme. Nós falávamos muito aqui no início do ano sobre a dificuldade que o Santos tem com esse jogador de velocidade ausente hoje no elenco. Esse ponta pelo lado esquerdo o Santos não tem. E o Guilherme fazia essa função. Mesmo sob muitas críticas, vaias, porque o Guilherme de fato oscilou bastante na temporada 2025, muito mesmo. Teve uma queda, enfim, teve um bom início, depois irregular, depois melhora, depois piora, e entrou numa rota de colisão ali com o torcedor já perdeu a paciência com o Guilherme muito cedo, em 2025. Então o Rony chega para fazer aquilo que o Guilherme fazia, para jogar na mesma faixa de campo, para dar a velocidade, a recomposição, porque nós estamos falando de um time que, completo, ideal, terá Neymar e Gabigol. Você não vai contar com Neymar e Gabigol para um sistema de recomposição, de marcação forte, intenso. Não vai. Alguém vai ter que se desdobrar. E o Rony é um cara que, até mais do que o Guilherme, entrega fisicamente poder de marcação, poder de recomposição e intensidade para atacar. O Rony fisicamente, acho que essa é a principal valência do Rony, é a sua parte física. É a sua dedicação, é a sua entrega. Além da parte física, além de ser um cara que tem essa capacidade, é um cara que respeita a camisa que veste. Eu falo isso 500 vezes do Rony e vou falar mais 500 se precisar. O Rony não é vagabundo, o Rony não rouba clube, o Rony não joga de sacanagem, o Rony se mata em campo, pode estar com o salário atrasado, pode estar processando o clube como ele fez com o Atlético, chegou a entrar na justiça contra o Atlético ano passado. E eu não fiz vídeo aqui na época culpando o Rony, não. É direito dele. É direito do jogador. O jogador não está recebendo? Que parada é essa? Busque os seus direitos. Aí depois o Atlético fez uma composição, o Rony continuou, voltou, seguiu a vida, terminou a temporada, mas em nenhum momento o torcedor do Atlético acusou o Rony de fazer corpo mole em campo. A questão era outra, a questão era técnica. A questão é tomada de decisão. A questão é a lucidez com a bola no pé. A clareza na hora que uma jogada parte para ele. Essa é a questão. Uma falta de vontade, Rony nunca mostrou na carreira. Então ele vai te entregar fisicamente aquilo que você está precisando. Agora, ele vai precisar também entregar gols e assistências. E aí eu fui olhar os números do Rony no ano passado e os números do Guilherme no ano passado. Ambos jogaram a Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Jogaram basicamente as mesmas competições. Verdade que para o Santos, por exemplo, não teve competição internacional, o Atlético foi até a final da Sul-Americana. O Guilherme fez menos jogos do que o Rony, no geral, números absolutos, no ano passado. Porém, com menos jogos, os números do Guilherme foram melhores que os do Rony. O Guilherme, no ano passado, em 48 jogos, fez 14 gols e 9 assistências, correto? Estamos falando de 23 participações para gol no ano. O Rony, em 62 jogos, 14 jogos a mais que o Guilherme, fez menos gols, fez 13 e deu menos assistências, 5. Estamos falando de 18 participações para gol. Então, a minha dúvida, assim, na carreira, o Rony foi maior do que o Guilherme, isso é indiscutível, né? O Rony teve um grande ano em 2022, foi o artilheiro do Palmeiras na temporada. O Rony é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Então, ninguém discute. Carreira, o Rony fez mais do que o Guilherme. Recorte recente,
pegar momento, temporada passada, eu acho que os dois se equivalem. E o ano de 2025, em números do Guilherme, foi melhor que o ano do Rony. Isso é indiscutível. Então, quando você tem um jogador muito contestado numa posição e esse cara sai, o mínimo que você espera no ano seguinte é que você consiga dar um upgrade, é que você consiga trazer um jogador melhor para aquela posição. Olha, aquele cara ali que era o titular no ano passado, não rendeu, não correspondeu às expectativas, por mais que tenha feito lá os seus gols e tal, mas precisamos de alguém com outras características, com um índice maior de acerto, com uma taxa melhor de conversão, com uma tomada melhor de decisão. E você está trazendo um cara que tem alguns defeitos muito semelhantes aos defeitos do Guilherme. O erro da tomada de decisão, a imprecisão na hora de um passe. O Guilherme, em muitos momentos em 2025, ele fazia o inverso do que era pedido, do que era necessário. Né? Quando tinha condições para finalizar, ele buscava o passe. Quando a melhor opção era o passe, ele buscava a finalização e acabava errando muito e irritando o torcedor. E é um pouco do padrão do Rony. Você pega o torcedor do Atlético Mineiro, ele vai aqui nos comentários confirmar isso. Foi uma das coisas que mais irritaram o torcedor do Atlético nessa passagem do Rony por lá. Erro de tomada de decisão. Então o Santos está trazendo um jogador que acho que fisicamente entrega mais do que o Guilherme, pode entregar mais, e um jogador que na carreira teve um desempenho melhor no geral do que o Guilherme. Mas no recorte recente e nas características, existem semelhanças, e não são boas semelhanças, né? Não são semelhanças por aspectos positivos. São semelhanças nos defeitos, nos problemas, nas deficiências, nas fragilidades. Isso angustia um pouco. Mas é o que o Santos, nesse momento, consegue oferecer em termos de mercado. Situação é essa. É um jogador com um salário de 3 anos e com um contrato de 3 anos e um salário na casa de 1 milhão. Também me assusta um pouco, mas o modelo de contratação do Santos é esse. Né? Não vou nem me estressar hoje, vou nem me cansar hoje, porque eu já vou passar o fim de semana relax. Mas é ou não é verdade? A verdade é essa. O Santos só consegue contratar jogador assim, jogador com salário alto, jogador na casa de 1 milhão, mesmo que o momento do cara de carreira não peça isso, não justifique isso, mas o Santos só consegue contratar assim, jogador na casa de 1 milhão ou próximo disso, contratos altíssimos, salários altíssimos, e é isso aí. E essa é a situação. Então, assim o Santos contratou o Tiquinho Soares, por exemplo, né? Enfim, Tiquinho Soares assinou um contrato de 2 anos, até 2027, e chegou num momento complicado. Aliás, o contrato do Tiquinho não é de 2 anos, porque o contrato do Tiquinho foi janeiro de 25, termina dezembro de 27, são 3 anos. São 3 anos. São 3 temporadas. 25 inteira, 26 inteira, 27 inteira. São 3 anos. Mesma coisa. É o padrão de contratação do Santos. O Santos não tem... eu sei que hoje o mercado também opera muito dessa forma, mas é o que o Santos consegue fazer. E acho muito sempre perigoso, sempre arriscado, sempre do fio da navalha. São contratações que você olha e fala, caramba... Mas o Santos precisava, para ser justo, de uma opção pelo setor esquerdo, pela ponta esquerda. O Miguelito estava começando a quebrar um galho legal por ali. O início de temporada do Miguelito foi bom, apesar de eu achar que do outro lado ele rende mais. Inclusive, é onde ele joga na seleção boliviana, é onde ele se destaca na seleção boliviana, é partindo com essa bola do lado direito, mas ele foi bem pelo lado esquerdo. Eu acho que a resposta que o Miguelito deu no início de temporada foi melhor do que a resposta do Robinho Júnior. Robinho Júnior a gente vai falar bastante aqui ao longo do ano, tá? E eu já defendi várias vezes a minutagem para o Robinho Júnior, a escalação, a presença constante. Mas nesse início, nesse momento, o Miguelito tem dado mais resposta do que ele. Então, é uma série de coisas aí que a gente precisa debater. Mas o Santos precisava desse cara. O que o torcedor do Santos tem que esperar é que o Rony consiga, de alguma maneira, ter o seu desempenho, às vezes isso acontece, né? Puxado para o alto, por jogar ao lado de caras como Neymar e Gabigol. Não que ele jogasse num time ruim, né? Não que ele jogava com o Scarpa, ele jogava com o Hulk, ele jogava com o Dudu, ele jogava num bom time. O Atlético é um bom time. E ele não teve lá o rendimento que se imaginava. Enfim, tem essa cobrança. Mas quem sabe, jogando ao lado do Neymar e do Gabigol, o desempenho do Rony suba. Se isso acontecer, excelente. Mas é uma contratação que tem um risco, porque não é um jogador que vive um grande momento na carreira, não é. Não é uma contratação
barata em termos do custo mensal, do custo total, porque aí você vai embutir luva também, tem um monte de coisa, né? Duração de contrato é arriscada. O Rony já está com 30 anos, né? O contrato terminaria ali com 33 anos. Então, tem os riscos, mas hoje o Santos só consegue fazer contratações assim, de alto risco. Eu acho que existe um risco mediano nessa contratação do Rony, mas o Santos precisava trazer um cara para a ponta esquerda. Então, Santista, é isso aí. Entre o ideal e o possível, o Rony foi o possível. E vamos ver se o Rony já estreia hoje contra o São Paulo. No clássico às 20h30 no Morumbi, clássico que será tema do vídeo de amanhã, domingo. Mas uma coisa é certa, vou repetir, o Rony não vai roubar o Santos, no sentido de jogar de sacanagem e não se entregar. Esse nunca foi o perfil do Rony e eu ficaria muito surpreso se ele se comportasse dessa forma em algum momento nesses 3 anos de contrato, se é que ele vai cumprir os 3 anos de contrato com o clube. Ficaria muito surpreso porque esse não é o padrão, esse não é o estilo do Rony. Agora, as deficiências técnicas, a questão do teto técnico, aí é preciso ver se vai dar para resolver de alguma maneira. Acho complicado. O que você pensa da contratação do Rony? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom sábado, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!